Rute e Boaz. O silêncio pairava sobre a pequena cidade de Belém, quebrado apenas pelos passos lentos de duas mulheres que retornavam do país de Moabe. Seus semblantes eram marcados pela dor e pela perda. Uma delas era Noemi, outrora cheia de vida, esposa e mãe, mas agora viúva e desprovida de filhos. Ao seu lado estava Rute, a jovem moabita, que em um gesto de lealdade incomum decidira acompanhá-la em sua jornada de volta à terra de Judá. Os campos já estavam se preparando para a colheita, e o cheiro da cevada madura enchia o ar. Noemi carregava o peso da saudade, pois deixara Belém muitos anos antes com seu marido e filhos em busca de sustento. Mas o retorno acontecia vazio de tudo, exceto de lembranças amargas. Rute, por sua vez, trazia consigo a força da juventude e a coragem de enfrentar uma terra estranha. Sua decisão de ficar ao lado da sogra fora firme. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Em Belém, as mulheres murmuravam entre si ao ver Noemi. Algumas mal acreditavam que aquela fosse a mesma mulher alegre que um dia partira. Ela mesma dizia: "Não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso me tem tratado com amargura." A dor em sua voz era um reflexo das perdas que a vida lhe impusera. No entanto, a presença de Rute ao seu lado mostrava que ainda havia uma centelha de esperança. Logo perceberam que precisariam sobreviver do pouco que pudessem colher. Como era costume em Israel, os pobres podiam respigar nos campos, recolhendo as sobras deixadas pelos ceifeiros. Rute se ofereceu para sair e trabalhar, mostrando não apenas coragem, mas também dedicação em cuidar de sua sogra. Noemi, cansada e envelhecida, confiou na disposição da nora e a abençoou em sua saída. Os passos de Rute a conduziram a um campo que, por providência divina, pertencia a Boaz, um homem rico, respeitado e parente do falecido marido de Noemi. Enquanto os trabalhadores ceifavam, ela seguia atrás, recolhendo as espigas que caíam. Sua postura humilde e diligente logo chamou a atenção de Boaz, que chegou ao campo naquele dia e perguntou quem era aquela jovem. O capataz explicou que era a moabita que havia retornado com Noemi. Contou como ela, desde cedo, trabalhava incansavelmente, sem descanso, buscando apenas o necessário para sustentar a si e a sogra. Boaz ficou impressionado. Aproximou-se dela com bondade e disse para que permanecesse em seus campos, perto de suas servas, e que não tivesse medo, pois havia instruído os homens para não a molestarem. Também lhe ofereceu água e até alimento em suas mesas. Rute se curvou diante daquela bondade inesperada. Perguntou por que ele a tratava com tanta generosidade, sendo ela uma estrangeira. Boaz respondeu que ouvira falar de tudo o que ela fizera por Noemi, como deixara sua terra e família para seguir para um lugar desconhecido. Disse ainda que o Senhor Deus de Israel recompensaria sua fidelidade. As palavras de Boaz foram como bálsamo para o coração de Rute, fortalecendo sua determinação. Noemi ficou maravilhada quando Rute contou o que havia acontecido. Ao saber que o homem que a tratara com tanta generosidade era Boaz, reconheceu imediatamente a mão de Deus. Boaz era parente chegado, alguém que tinha o direito de resgatar sua família, preservando a linhagem e a herança. O coração de Noemi se encheu de esperança e ela começou a planejar o futuro da jovem viúva. Os dias se tornaram semanas e Rute continuava a trabalhar nos campos de Boaz, sempre recebendo sua proteção. Ele cuidava para que ela tivesse espigas de sobra, instruindo os trabalhadores a deixarem cair feixes propositalmente para que ela pudesse recolher. A relação entre eles crescia em respeito e consideração, ainda que discretamente. Noemi, então, orientou Rute em um plano ousado. Disse que Boaz era o resgatador e que havia um costume em Israel. A viúva poderia buscar amparo junto ao parente mais próximo, pedindo que ele a tomasse sob sua proteção.
Era uma atitude de coragem e humildade, mas também uma demonstração de confiança. Noemi instruiu Rute a se arrumar, perfumar-se e ir até a eira à noite, quando Boaz estivesse descansando após o trabalho. Com obediência, Rute seguiu cada detalhe. Na penumbra da noite, aproximou-se de Boaz, que dormia ao lado da pilha de grãos. Ela se deitou discretamente aos pés dele, em sinal de submissão e pedido de amparo. Quando Boaz despertou, surpreso, viu a jovem e perguntou quem era. Rute respondeu com firmeza e doçura: Eu sou Rute, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre mim, porque tu és resgatador. Boaz ficou profundamente tocado pela atitude dela. Disse que ela havia demonstrado grande bondade, pois não buscara jovens, pobres ou ricos, mas confiara em alguém que poderia realmente protegê-la. Ele a chamou de mulher virtuosa e prometeu resolver a questão. Contudo, explicou que havia um parente mais próximo que tinha prioridade como resgatador. Mesmo assim, Boaz garantiu que faria o que fosse necessário para honrá-la, e se o outro não aceitasse, ele próprio a resgataria. Na manhã seguinte, Boaz foi até a porta da cidade, lugar de julgamentos e decisões públicas. Ali, chamou o parente mais próximo e reuniu as testemunhas. Explicou que Noemi precisava vender a herança da família e que o resgatador tinha o direito de adquiri-la. O homem aceitou no início, mas ao saber que, junto à terra, deveria assumir também Rute como esposa para levantar descendência ao falecido, recuou. Disse que isso poderia comprometer sua própria herança. Diante dessa recusa, Boaz declarou diante de todos que assumiria a responsabilidade. Tirou a sandália, conforme o costume, e a entrega foi testemunhada pelo povo e pelos anciãos. Todos abençoaram Boaz, desejando que sua casa fosse próspera e frutífera como as de Raquel e Lia, que edificaram Israel. O ato foi não apenas legal, mas também espiritual, selando a união de Boaz e Rute. O casamento aconteceu com grande alegria. Rute, a estrangeira moabita, foi recebida em Israel como parte do povo de Deus. A mulher que um dia deixara sua terra em tristeza, agora se via honrada, amada e acolhida. A vida dela, marcada pela fidelidade, estava sendo recompensada pela bondade divina. O Senhor concedeu que ela concebesse um filho, chamado Obed. Obed trouxe alegria ao coração de Noemi, que pôde segurar o neto nos braços e encontrar consolo após tantos anos de dor. O menino se tornou o avô do rei Davi, ligando a história de Rute e Boaz diretamente à linhagem messiânica. Assim, a moabita fiel entrou na genealogia do Salvador, mostrando que a graça de Deus não conhece fronteiras. A história de Rute e Boaz é um testemunho poderoso de providência, lealdade e amor. Mostra que Deus honra aqueles que o buscam com sinceridade, mesmo em meio às perdas e dores. A fidelidade de Rute a Noemi abriu caminho para bênçãos inimagináveis. A integridade de Boaz revelou o coração de um homem justo e generoso. E juntos, eles construíram uma história que ecoa até hoje como exemplo de fé, coragem e redenção. Esse relato nos ensina que a obediência e a confiança em Deus podem transformar destinos. O que começou em lágrimas terminou em júbilo. O que parecia ser apenas sobrevivência se tornou uma história de amor e esperança. Rute, que um dia disse: "Onde tu fores, eu irei", encontrou não apenas um povo e um Deus, mas também uma família e um futuro abençoado. Até hoje, sua história continua a inspirar gerações, lembrando que a fidelidade nunca passa despercebida diante de Deus. O mesmo Senhor que guiou Rute aos campos de Boaz é o que ainda guia aqueles que confiam em sua providência. A vida dela é um convite à coragem, à lealdade e à confiança no Deus que transforma dor em esperança, perda em redenção e solidão em amor eterno.